Boa noite, nação. Tudo bem? Bom, hoje mais aliviado. Bem-vindos a mais um Arquibancada Guarani, o Arquibancada de número 60. Mais uma vez agradecendo todas as visualizações dos últimos jogos, dos últimos pós-jogo e pré-jogo dessa partida da Ferroviária contra o Guarani. E hoje mais aliviado, né? Hoje é aquele dia que a gente gosta de assistir as entrevistas coletivas, inclusive acabei de assistir a entrevista coletiva nesse instante do nosso técnico Alan. A gente quer ver alguns comentários, a repercussão, a gente toma nota de maneira especial. Por quê? Faz umas contas a mais. Porque a gente vai dormir hoje um pouco mais aliviado. Amanhã é feriado, então a gente consegue ficar até mais tarde aqui, podendo discutir as possibilidades do Guarani nesse pós-jogo de Ferroviária 1, Guarani 2. E como era necessária essa vitória para a gente poder ter uma tranquilidade maior nos próximos 5 jogos, né? Ainda estamos muito longe de acabar esse campeonato, né? Ainda tem muita coisa para a gente descobrir em relação aonde podemos chegar nesse Campeonato Paulista de 2021. Mas acho que o resultado, acima de tudo, o resultado hoje foi muito importante. O time fez uma razoável partida, com alguns momentos que a gente gostaria de ver mantido para os próximos jogos, mas ainda estamos longe do fim, né? Estamos longe de onde a gente quer chegar, com certeza. Estamos longe do fim da história desse Campeonato Paulista ainda. Ainda temos pelo menos essas próximas 5 partidas, tá certo? Então nós vamos fazer um resumo do jogo, vamos fazer um resumo das possibilidades do Guarani e espero que vocês continuem curtindo essa discussão, essa resenha sobre o Guarani. Em primeiro lugar, vamos começar pela escalação. A gente pedia mudanças na escalação do time. Alguns nomes um pouco mais claramente identificados por mim, pela torcida em geral, como posições que deveriam ser trocadas. A saber, algumas delas. O Romércio, na zaga, o Romércio, por exemplo, para mim era uma posição muito clara que deveria ser trocada. No ataque, o Júlio César. Na lateral direita, muitas controvérsias. Para muita gente, o Ciola deveria perder a posição. A troca do Índio, entra Bruno Silva, ou entra algum outro volante, ou quem deveria jogar. E para mim ficou muito claro, e algumas também controvérsias em relação ao troca o goleiro ou não troca o goleiro. Eu mesmo disse que poderíamos trocar, mas não era uma das prioridades. Eu acho que o mais importante é que o nosso técnico também viu essa necessidade de troca. Não, na minha opinião, ele não trocou as peças que eram mais prioritárias a serem trocadas. 2, na minha opinião, algumas dessas peças poderiam ser trocadas por ter sido feitas outras opções, né? Mas, como diria um grande amigo nosso, ele pelo menos mexeu o doce, né? É isso que temos. De fato, ele deu uma bagunçada. Então, ele entrou com o Rafael Martins no lugar do Gabriel Mesquita, que de fato apresentou algumas falhas e um pouco de insegurança nas 2 últimas partidas, né? Mas para mim não era uma prioridade de mudança, mas ok, legítimo. Ele trocou a lateral direita, trocando Ciola pelo Ludic. Eu talvez mexesse na lateral direita, mas não trocaria ele pelo Ludic, e sim pelo Pablo, na minha opinião. Ele não mexeu na posição da zaga, no Romércio.
manteve o Romércio, que para mim é uma discordância importante que eu tenho em relação ao técnico. Ele trocou o Índio pelo Bruno Silva, e agora acabou de dizer, porque o Bruno Silva dá mais força na marcação, nós vamos falar um pouco da performance do Bruno Silva. Não sou contra a troca, não sou contra a opção, né? Ele trouxe o Andrigo para o meio, o que também não tinha muita opção, porque estava sem o Tony e sem o Regis. Manteve o Davó, que é absolutamente favas contadas, não podia ter feito outra coisa. Ele não tirou o Júlio César, manteve o Júlio César no ataque, o que para mim é um erro importante. Também vamos falar disso. Então ele fez algumas mudanças, no mínimo 3. No mínimo 3, e uma ele foi forçado a fazer na frente, né? Trazendo o Andrigo, mantendo o Davó. Então essa ele foi forçado a fazer, mas é uma mudança óbvia também. As mudanças de trás, eu acho que algumas delas ele poderia fazer, mas não usou a prioritária. Então, as minhas prioridades. Portanto, o time entrou com o Rafael, Ludic, Romércio, Ayrton, Bidu, Bruno Silva, Rodrigo Andrade, Andrigo, Bruno Sávio, Davó e Júlio César, inclusive com essa formação. Bruno Sávio à direita, Júlio César na esquerda, Davó um pouco mais centralizado. Esse é o time que entrou. Então, positivo pelas mudanças, por identificar a necessidade de mudanças, nem tão positivo assim pelas escolhas, todas as escolhas que foram feitas, algumas delas óbvias, algumas nem tanto. Muito bem, e começou o jogo. Eu acho que o Guarani começou bem na marcação, fazendo uma marcação alta, criando dificuldade para a Ferroviária na saída de bola, mas não demorou muito, porque aos 2 minutos nós tomamos o primeiro gol, ou o gol. E numa bola longa, enfiada pelo lateral esquerdo, para quem? Para o Felipe Marques, na esquerda, cara conhecido, inclusive o próprio Alan Al fez menção a ele, que era um jogador que ele mesmo conhecia do Cuiabá, rápido, entrou pela esquerda, nas costas de quem? Nas costas do Romércio, que obviamente, que nessa vez não necessariamente tinha que ganhar na velocidade, mas estava, assim como o Ayrton, nem tão bem colocado assim, nem tão atento assim à jogada que foi feita. Então, foi uma jogada nas costas do Romércio, pelo lado do Ludic, e o Felipe Marques foi muito feliz, tocando a bola para trás e pegando o centroavante deles, que é um 9 verdadeiro, o Bruno Mezenga, 5 jogos no campeonato, artilheiro do Campeonato Paulista, que marcou um gol aos 2 minutos e meio. Para nossa felicidade, aos 6 nós empatamos. Um belo lançamento do Rodrigo Andrade, achando o Davó quase na ponta direita, o Davó também na velocidade, pegou nas costas do zagueiro, cortou para dentro, cortou o goleiro e ajeitou para o Andrigo, que estava entrando, empatando o jogo aos 6 minutos. E aí deu uma tranquilidade. Essa eu acho que foi um dos momentos chaves do jogo. Por isso a importância do Davó. Ele perdeu alguns gols, é verdade. Mas ele foi decisivo no jogo, porque num momento decisivo, onde se a gente não marca esse gol nesse momento, e demorasse um pouco mais para empatar, provavelmente a gente ia se perder no jogo. E aí o Guarani teve tranquilidade para continuar controlando o jogo. E no primeiro tempo, nós fizemos um jogo melhor que o da Ferroviária. Nós fomos muito bem. Nós tivemos pelo menos mais 3 ou 4 chances, né? Teve aos 21 uma boa jogada na linha de fundo do Bruno Sávio, que cruza. Aos 22, uma belíssima cobrança de escanteio, onde o Bruno Sávio toca de calcanhar e o Davó de cabeça quase marca o segundo. Uma grande defesa do goleiro. Aos 31, então aos 6 nós marcamos, aos 22 tivemos uma grande
bola de cabeça. Aos 31, o Bruno Sávio perdeu uma grande bola. O Davó inverteu o jogo pro Bruno Sávio dá uma bela matada, corta para dentro, tira totalmente o zagueiro barra lateral ali da jogada, entra na área e aí ele precisava dar um chute mais forte, mais decisivo, um bicão ali. E ele tentou colocar e o goleiro defendeu. A bola foi para fora. E aos 40 minutos nós tivemos uma boa triangulação, numa enfiada de bola do Romércio, uma triangulação entre o Andrigo e o Rodrigo Andrade, e o Rodrigo Andrade acabou errando o chute. Então nós tivemos no primeiro tempo, e por último, no finalzinho do primeiro tempo, não uma cobrança de escanteio, o Davó de cabeça, a bola resvalou no goleiro, bateu no travessão. Então o Guarani teve 3 ou 4 chances de ampliar o marcador ainda no primeiro tempo. Então o Guarani jogou melhor no primeiro tempo? Sim, jogou melhor no primeiro tempo. Né? Um jogo equilibrado, um jogo não fácil do Guarani contra a Ferroviária, um jogo bastante equilibrado, mas onde o Guarani mereceu a sorte que teve, no mínimo de empate. Poderia sim ter feito o segundo gol ainda no primeiro tempo. Bom, finalizamos o primeiro tempo com esse gostinho de poderia ter sido melhor. E no segundo tempo, nós voltamos de novo marcando alto, o que foi bem legal. Aos 8 minutos, nós tivemos uma boa jogada, com uma triangulação de cabeça, o Davó deixou o Bruno Silva na cara do gol e o Bruno Silva estava impedido, né? Numa jogada ainda de cabeça. Aos 19, o Bruno Silva, aos 14 minutos, o Bruno Silva errou uma bola no meio de campo. Foi uma saída em falso que o Bruno Silva deu, eles quase marcaram um gol com chute fora da área. Quase. Aos 27, o gol do Guarani. Numa jogada de escanteio, o Bidu chutou, cobrou o escanteio, bastante fechado, é verdade. E essa cobrança fechada, o goleiro, atrapalhado pelo Bruno Silva, acabou metendo a bola para dentro do gol, né? Gol dado pelo juiz, gol contra, mas um gol numa boa bola parada, batida pelo Bidu, né? Aí, aos 33, eles tiveram uma bela chance de gol com o Rogério, ex-Sport, e ele tentando chutar por cobertura, o Rafael Martins bateu, tocou na bola e acabou batendo na trave e saindo. E depois, aos 38, de novo o Rafael Martins sai numa bola na lateral da área, ele saiu no pé do cara e conseguiu fazer uma boa defesa, né? Então, no segundo tempo um pouco mais fraco, o Guarani, principalmente depois do gol aos 27 minutos, se retraiu um pouco. Logo aos 27 ele trocou as duas pontas, ele tirou o Júlio César e tirou também o Bruno Sávio, colocando o Pablo e colocando o Matheus Souza. Era um momento onde o Guarani poderia propor um pouco mais o jogo, né? Mas o Guarani se retraiu um pouquinho, esperando, ou na verdade foi empurrado um pouco pela Ferroviária, que estava buscando o seu empate. Fim do jogo, na minha opinião, uma vitória merecida do Guarani. Não foi uma vitória brilhante, mas foi uma boa partida disputada pelo Guarani, num jogo super importante contra a Ferroviária fora de casa. A Ferroviária é essa que tem uma boa campanha, né? Que luta pela classificação, já fez 10 pontos, mas que sim, vinha de um resultado negativo e agora teve o segundo resultado negativo. Mas tem um time bem formado, né? Então é uma vitória importante para o Guarani, é uma vitória que dá um fôlego para o trabalho do Alan Al, dá um fôlego para nós, para que a gente possa sonhar e pensar e ter maior tranquilidade para espantar qualquer risco de rebaixamento. Do ponto de vista rebaixamento, nós temos então, naquele target que tínhamos de fazer 5 pontos nos próximos 4 jogos, agora nós precisamos fazer 2 pontos nos próximos 3 jogos. Os próximos 3 jogos são Palmeiras, depois é o Palmeiras em casa, Santo André fora de casa e o Novo Horizontino em casa.
Esses são os 3 próximos jogos. Então o Guarani precisa fazer pelo menos 2 pontos para entrar dentro daqueles targets que a gente tinha. Minha opinião, eu acho que faz mais do que 3. Mais do que 2 pontos nesses 3 jogos. Eu acho que tem a possibilidade e uma boa chance de fazer um bom jogo contra o Palmeiras. O Palmeiras não deve vir com o time titular na sexta-feira. Acho que o Guarani pode fazer uma boa partida contra o Palmeiras nessa sexta-feira. Se fizermos um ponto, não seria nada mal. Depois nós temos um jogo fora com o Santo André, jogo difícil, mas um time que está lutando pelo rebaixamento também. Então um empate contra o Santo André também não seria nada mal. E por último, em casa com o Novo Horizontino. Então a gente pode sim sonhar com mais do que 2 pontos nesses 3 jogos. E depois o derby, que uma vitória não seria nada mal. Dependendo dos resultados desses próximos 3 jogos, o jogo antes do derby, dependendo de como chegarmos ao derby, aí nós vamos pensar em outras coisas que não só a fuga do rebaixamento. Hoje, mesmo com a vitória, o Guarani tem só o mesmo número de pontos que o Mirassol, que é o segundo colocado, e 1 ponto a menos que o Santos, que é o primeiro colocado. Então o Santos tem 9, Mirassol 8, Guarani 8. O Mirassol ainda joga amanhã. Então o Mirassol tem um jogo a menos. O Mirassol pode chegar a 11. Joga em casa contra o Botafogo de Ribeirão. Se o Mirassol ganha, para nós, do ponto de vista rebaixamento, nem é tão ruim assim, porque segura o Botafogo lá atrás. Mas distancia o Mirassol 3 pontos do Guarani, daí ficaria 11 para o Mirassol, 9 para o Santos, 8 o Guarani. Então, para classificar, ainda é uma meta um pouco distante, mas do rebaixamento, acho, né, bem provável. Os 12 pontos que são necessários para escapar de vez desse rebaixamento, matematicamente, ou daquilo que a gente estimava como necessário no início do campeonato, o Guarani precisa de 4 pontos nos 5 jogos restantes. Também não é pedir mais. Quer dizer, qualquer uma das contas que nos permite pensar a partir de agora são contas factíveis, são contas possíveis de serem feitas do que diz respeito ao rebaixamento. Do que diz respeito à classificação, acho que não é óbvio, não. Acho que, infelizmente, nós vamos ter que jogar bem mais do que esses pontos aí que eu comentei, para que a gente possa, eventualmente, sonhar com uma classificação, o que não é nada fácil. Acho que primeiro precisamos chegar aos 10 pontos, depois dos 10, os 12 pontos, e depois sim, ver em que rodada estamos para tentar sonhar com alguma coisa maior do que pura e simplesmente escapar desse rebaixamento. Do ponto de vista futebol, acho que a gente tem que vir gradativamente pensando em jogar melhor, né? Ainda temos coisas para mudar. O Romércio definitivamente não faz um campeonato, não fez mais uma vez uma grande partida. Nós temos o Regis, que pode ser que volte, não sei se volta já no próximo jogo, mas o Tony com certeza estaria disponível para o próximo jogo contra o Palmeiras. Então nós precisamos seguir melhorando essa equipe. Outra coisa, nós vamos falar um pouquinho das notas do jogo. O Júlio César não tem condição de jogar. É a terceira partida seguida que, na minha opinião, foi muito pouco, inexpressivamente melhor do que nos 2 primeiros jogos, mas quase nada. Quase não produziu nada. Nada que justifique a permanência dele no time, né? Então, bom, para que a gente possa ver a performance em termos de nota do jogo, Rafael Martins eu dei 6. Por quê? Fez 2 boas defesas e quase não foi mais exigido no jogo. Teve alguma falha? Não vi nenhuma falha, mas também não foi nada excepcional. Fez 2 boas defesas, 2 razoáveis defesas em momentos razoavelmente importantes. Ludic, não acho que ele foi um destaque. Acho ainda ele muito nervoso, foi muito nervoso, principalmente no primeiro tempo. No primeiro tempo, ele deixou a desejar um pouquinho. Eu vou dar nota 5,5. O Romércio, da zaga, na minha opinião, o pior da zaga, né? Mais uma vez tomou um gol nas costas, ele está inseguro, ele tem os gaps de qualidade que a gente conhece, e aí sigo dizendo
que não consigo entender como é que o Tales não consegue tomar essa posição de titular. Acho que vai ser uma teimosia que o Alan Al vai levar até o fim, não é? Então o Comércio, para mim, nota 5. Ayrton, de novo, impressionante, né? Eu não me lembro de uma falha do Ayrton, né? Hoje, de novo, se colocou bem e, na minha opinião, não comprometeu de jeito nenhum. Mas não aparece muito também. Então, enfim, nota 6 para o Ayrton, acho que fez uma razoável partida. O Bidu também nota 6, acho que das últimas partidas que vi, essa foi um pouquinho melhor, continuou, teve uma falha ainda na saída de bola e poderia ter sido evitado, e que ele acabou tomando esse gol, errando essa bola. Mas bateu mais faltas, hoje estava um pouco mais acordado, fez uma razoável partida hoje. Bruno Silva, que veio para o lugar do Índio, é o cara que veio para dar uma estabilidade maior nesse meio de campo. Teve algumas falhas, como eu disse, aos 13, 14 minutos do segundo tempo, teve uma falha que poderia ter sido crucial. Eu ainda acho ele lento, vejo como um zagueiro jogando na volância, né? Como um zagueiro não bom, baixo, jogando na posição de volante. Não achei ele mal. Não achei que ele foi pior que o Índio, que, portanto, ele não deveria perder essa posição. Mas quando eu penso na possibilidade de jogar com o Rodrigo Andrade e com o Tony, eu prefiro essa condição, essa formação de Rodrigo Andrade com o Tony. Então, não acho ele grande coisa. Porém, Bruno Silva, vou dar uma nota 5,5 para ele. Rodrigo Andrade, dos últimos jogos, talvez o que ele errou um pouquinho mais de passe. Tá acreditando demais no taco dele, é bom jogador, né? Deu uma assistência primorosa para o gol de empate do Guarani, muito bom lançamento, mas hoje foi um pouco pretensioso demais, quer dizer, complicou um pouquinho algumas saídas de bola, poderia ter jogado um pouquinho mais simples, mas não fez uma partida não. Eu vou dar nota 6 para o Rodrigo Andrade. Andrigo, um degrauzinho a mais acima. Hoje fez um gol, o jogo com muita vontade, bateu um monte de bola parada. Foi mais ou menos no nível que jogou contra o São Paulo. Mas hoje fez um gol, né? Demonstrou, foi bem regular. É um jogador mediano, não é nada demais, mas foi útil hoje para o Guarani. Nota 6,5. Davó, para mim, disparado o melhor jogador do time, o melhor jogador do jogo. A própria Alan declarou agora na coletiva que acha que ele é um cara diferenciado, e joga fácil, foi o melhor em campo, não tenho dúvida, poderia até ter marcado um gol, tá faltando esse golzinho, espero que contra o Palmeiras ele desencante. Nota 7, o melhor do Guarani com certeza. Bruno Sávio, teve uma chance de marcar, não fez uma péssima partida, mas principalmente no segundo tempo desapareceu, né? Eu vou dar nota 6 para ele, porque no período que ele jogou, produziu, teve uma ou duas, máximo 3 boas jogadas, produziu alguma coisa. Júlio César, eu não sei se essa nota que eu vou dar é justa, mas eu estou tentando sinalizar que ele precisa sair do time. Já deu, Alain? O Júlio César não está produzindo, nós temos uma posição a menos lá. Matheus Souza é uma boa opção, até o Renanzinho acho que é melhor que ele. O Renanzinho tenta algumas coisas a mais. Ele vai para a ponta esquerda, dá uma voltinha, parece uma enceradeira e volta, quando ele acerta. Senão ele erra um passe, ele erra um chute. Eu não vi ele dando uma jogada certa hoje. Nem no último jogo, nem no penúltimo. Produziu muito pouco, para não dizer nada. 4,5. Matheus Souza entrou, fez aquela fumacinha, não foi um destaque menor, ele entrou aos 78 minutos.
vou dar 5,5 para ele. O Pablo, mesma nota, 5,5. O Pablo, né, deu uma qualidade, deu um fôlego maior no segundo tempo, pela direita, no finalzinho, segurou um pouco a bola lá, quando a gente precisava ter um pouco mais de tranquilidade. É um cara que sabe jogar, precisaria de ritmo, precisaria de ter alguns jogos ali pela ponta direita, para que pudesse, pelo menos pela ponta direita, se não na lateral direita. Talvez é uma tentativa boa. Eu dou 5,5. Rafa Costa, Eliel e Índio sem nota, que entraram muito mais tarde, muito mais para dar um fôlego nas suas respectivas posições. O Rafael Costa no lugar do Davó, o Eliel no lugar do Andrigo e o Índio no lugar do Rodrigo Andrade. Foram essas as notas, foi essa performance. Alan Al, eu vou dar nota 6. Acho que ele demonstrou boa vontade, uma correta interpretação de que necessitava de mudanças, fez algumas mudanças, na minha opinião, não exatamente as prioritárias e não as que eu faria, mas isso é escolha do cara, tá vendo o treino e tudo mais, acho que ele tem muito mais propriedade para mudar do que eu, obviamente, mas mudou, sabe, entendeu que tinha que mudar, e hoje um pouco menos teimoso também. Acho que o lance chave do jogo foi o empate do Guarani aos 6 minutos. E nesse ponto o Davó foi fundamental. Portanto, Davó não pode sair do time, tem que voltar o Regis, e acho que a gente está numa condição um pouco melhor para que a gente possa seguir no campeonato com uma tranquilidade boa e tentar fazer logo esses pontos que precisa para fugir do rebaixamento, ou fugir da possibilidade desse rebaixamento, e aí tentar eventualmente buscar alguma coisa a mais. E principalmente preparar o time para o Campeonato Brasileiro da Série B. Então, não há dúvida, precisamos tentar renovar e manter o Davó para a Série B. 2, precisamos de um centroavante nato. O Bruno Mezenga mostrou quão importante é um cara desse para uma equipe como a Ferroviária, como o Guarani, enfim. É importantíssimo para as pretensões do Guarani ter um jogador desse naipe para a continuidade da temporada, né, do ano de 2021. E é isso. Hoje estamos dormindo mais aliviado, hoje estamos muito mais felizes. Espero que a gente consiga fazer mais um grande jogo na sexta-feira contra o Palmeiras, para que a gente consiga continue seguindo nessa trajetória. Eu queria desejar uma boa noite para vocês, um bom resto de semana, um bom feriado, e que vocês continuem acompanhando a gente até o pré-jogo, que muito provavelmente vai acontecer na quinta-feira. Um grande abraço, boa noite, tchau.